Meus irmãos, quero dar continuidade à nossa exposição do livro de João. Nós estudamos na semana passada o versículo 1 do Evangelho de João e hoje nós estudaremos do verso 2 a 18. O tema da minha mensagem: Deus resolveu aparecer. Deus resolveu aparecer. Mas antes de você abrir a Bíblia e acompanhar comigo a leitura, eu quero que você pense comigo numa história verídica que aconteceu aqui na cidade de Alagoinhas, aqui próximo, na Bahia. Um fato muito curioso, no ano de 2012, uma família que foi procurar um homem, que havia desaparecido, e procurou, não encontrou, foi buscar no hospital, polícia, IML, e quando chegou no IML, encontrou um corpo. E ali reconheceu como uma pessoa que estava desaparecida. Começou o velório, e no velório daquela pessoa, de repente, aqueles que eles pensavam que estava morto, apareceu no velório. E quando ele chegou no velório, foi um desespero. O velório era na casa da mãe dele. Um desespero, pessoas começaram a desmaiar, outros caiu, outros fugiram. E ele, para poder tentar explicar, não, eu não sou esse aí que está morto, eu estou aqui, eu estou vivo. Foi um caos. E as pessoas, então, no primeiro momento, diante de algo que parecia ser sobrenatural, ou pelo menos não natural, porque eles estavam velando o morto, a primeira reação daquelas pessoas foi rejeitar. Porque a primeira reação do ser humano diante de algo que ele não tem controle, ou diante de algo que ele não está acostumado, ou diante de algo que seja fora da sua rotina, fora do seu contexto, que seja algo sobrenatural, é rejeitar, é fugir, é não desejar, é não aceitar de primeiro momento. Nós somos assim, naturalmente nós somos assim. Muitos oram e pedem uma manifestação de Deus, mas se Deus aparecesse para nós, talvez nós correríamos, porque são coisas que estão fora da nossa própria vivência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a história que nós vamos ler hoje também é uma história verídica, que não aconteceu aqui do lado em 2012, mas aconteceu há mais de 2000 anos, lá em Jerusalém. Uma história verídica, algo extraordinário aconteceu. Diferente um pouco da história que eu contei, porque não tem nada de sobrenatural nessa primeira história. Mas nessa que eu vou ler, é algo extraordinário, algo sobrenatural aconteceu. Deus resolveu aparecer. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Por isso eu convido a abrir a Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 2 ao versículo 18. João, capítulo 1, versos 2 a 18. Amém? Se os irmãos quiserem, podem acompanhar no slide. Diz assim a palavra do Senhor. Ela estava com Deus no princípio. Deixa eu só explicar aqui, a gente está começando do 2. Ela está se referindo à palavra do verso 1, certo? Que se refere a Jesus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor que nessa noite a Tua palavra fale aos nossos corações. Ó Deus, que sejamos impactados pela verdade das Escrituras, que apontam para o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, que aponta para a Tua glória, que aponta, ó Deus, para Ti, o Criador de tudo, aquele que fez tudo, ó Deus. Mas o Senhor é aquele que nos amou de tal forma, ao ponto de entregar Seu Filho ao mundo, aquele que é divino, veio ao mundo, se tornou um de nós, para morrer em nosso lugar na cruz. Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Ó Deus, nos ajuda a olhar para esse texto e compreender aquilo que o Senhor desejou falar ao nosso coração, aquilo que o Senhor inspirou o evangelista João a escrever, para que, ó Deus, a igreja pudesse conhecer mais de Ti, para que nós, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, possamos glorificar e exaltar o Teu nome, ó Deus. Revela a Tua glória a nós, à luz da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus resolveu aparecer. O que João está dizendo para nós aqui, nesse início do seu evangelho, no seu prólogo, é mostrar que o evangelho de Jesus Cristo era algo que começou não com a vinda de Jesus na terra, mas o evangelho de Jesus Cristo começou desde a eternidade. Aquele que veio ao mundo, segundo João, nas palavras de João, ele estava com Deus desde o princípio, ou seja, ele vivia de eternidade a eternidade. João vai dizer que ele criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Portanto, João revela para nós que Jesus é o Criador de todas as coisas. João, no verso 2, no verso 3, revela para nós que Jesus é o Criador de todas as coisas. Veja o que diz o verso 2 e o verso 3. Ela estava com Deus, a palavra estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. João está apresentando Jesus como o agente de toda a criação. João está mostrando para nós que a criação, o mundo e tudo que nele há, foi criado por Deus através de Cristo. João, então, está mostrando para nós que Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus e, portanto, o Criador de todas as coisas. Isso é importante para nós. Por quê? O Jesus de Nazaré, aquele que habitou entre nós, que viveu como um homem, aquele que obedeceu à lei, aquele que morreu na cruz, antes de qualquer coisa, Ele é Deus, Criador de todas as coisas, a segunda pessoa da Trindade. O Cristo humano, que dá testemunho, que nos ensinou muitas coisas, que foi mestre dos mestres,
Ele é Deus. Ele também é uma pessoa divina. Então, João está dizendo para nós que Jesus é o Criador de todas as coisas. Preste atenção nisso, porque há uma sequência lógica no que João quer nos ensinar aqui. Jesus é o Criador de todas as coisas, mas ele ainda vai dizer para nós que Jesus é o dono da vida. Veja, no verso 4 e verso 5, o texto diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O que João está dizendo? Se Cristo é o princípio de todas as coisas, isso significa que Ele é a fonte de toda a vida. Todos os seres que vivem não têm vida em si mesmo. Por quê? Porque eles foram criados. João, então, está revelando para nós que Jesus é autoexistente. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é o dono de toda a vida. E ser o dono de toda a vida significa, então, que ele não precisa de nenhuma outra fonte para ter vida, mas ele é a própria vida e é dele que emana a vida de todas as coisas. Os irmãos estão compreendendo? O que João está dizendo para nós, então, que Jesus é o Criador de todas as coisas e Ele é o dono de toda a vida. Mas aqui no texto, vida não é simplesmente bios, não é simplesmente vida biológica, não é simplesmente vida natural. O que o texto quer mostrar para nós, o que João quer dizer para nós, que vida aqui no texto não significa apenas vida da criação, vida natural, vida do homem, vida dos animais. Não é isso que o texto está dizendo. João vai usar uma palavra que não é bios. João vai usar a palavra zoe no grego. O que significa? Segundo o léxico hebraico, aramaico e grego de Strong, zoe significa a absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus, vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada, em parte, já que neste mundo, para aqueles que colocam sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição, a ser consumada por novas bênçãos, entre elas, um corpo mais que perfeito, que permanecerão para sempre. O que o texto está dizendo para nós, então, é que vida, aqui no texto, ele é o dono da vida, não é só a vida física, material, biológica, mas é a inteireza do ser. O homem não é apenas corpo, o homem não é apenas matéria, o homem é corpo, alma, e alguns vão dizer corpo, alma e espírito, alguns vão dizer corpo, alma / espírito. O homem é muito mais do que uma casca, é muito mais do que uma matéria. O texto está dizendo, então, que Jesus é o dono da vida plena, da vida toda do homem. E o que significa para nós essa diferença? É por isso que a Bíblia vai dizer, na linguagem bíblica, que é possível alguém ter bios, é possível alguém ter vida biológica, mas não ter zoe. É possível alguém ter bios, vida material, biológica, mas não ter vida espiritual. É possível isso. Isso fica claro nas palavras de Paulo, lá em Efésios capítulo 2, quando vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Embora tivéssemos bios, embora tivéssemos vida natural, estávamos mortos. É nesse sentido, então, que o texto está mostrando para nós que Jesus não é apenas aquele que dá a vida biológica, mas é aquele que dá a vida espiritual. É aquele que dá a vida completa, a vida plena, que todos nós devemos ter em Cristo Jesus. E por que em Cristo Jesus? Porque Cristo é o único que pode nos religar. É o único que pode religar criatura e Criador. Portanto, só há vida plena quando a criação vive de fato para o louvor da glória do seu Criador. E aí, meus irmãos, presta atenção nisso. Quando a gente começa a
a perceber isso, João vai dizer que ele é o dono da vida, e o texto diz: nele está a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Por isso, aqui no texto, João não está fazendo um dualismo entre luz e trevas. Porque trevas, meus irmãos, é ausência de luz, não algo oposto à luz. Trevas é ausência de luz. Se apagarmos a luz, aqui vai ficar em profunda escuridão, noite, trevas. Mas se acendermos a luz, não há mais escuridão, porque a luz brilha no escuro. Os irmãos estão compreendendo? Então, o que João está dizendo é que a luz dos homens, aquele que é o dono da vida, aquele que pode dar vida plena, ele veio ao mundo, ele brilha nas trevas, e as trevas não podem derrotar. O que isso significa? Nas palavras de João, o mundo vivia em trevas. E por que o mundo vivia em trevas? Porque o mundo estava distante de Deus. Mas veio aquele que é a luz. E as trevas que habitam no coração e na vida do ser humano não é suficiente para reter a luz de Cristo. Se Cristo brilhar em nós, nós receberemos o dom da vida, nós receberemos Zoe, nós receberemos vida espiritual. Portanto, João está dizendo que Jesus é o Criador de todas as coisas, Ele é o dono da vida, mas Ele também é a luz do mundo. Ele também é a luz do mundo. E veja o que o texto vai dizer para nós, versos 4 e 5. Perdão, versos 6 e 7. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O texto então diz que Jesus é a luz do mundo. E aí ele vai introduzir um personagem. Qual personagem? João. João Batista. E o texto vai dizer então que João, ele não tem luz própria. Que João, na verdade, ele veio para preparar o caminho, ele veio para apontar para a luz. Ele mesmo não era a luz. Ele é alguém que foi iluminado pela luz e por isso agora ele fala de Cristo, ele aponta para Cristo, e Cristo é aquele que pode iluminar todas as coisas. E aí, meus irmãos, pensando nisso, nós precisamos compreender que o papel da igreja é fazer exatamente aquilo que João fez. E o que João fez? Ele não virou o holofote para si, mas reconheceu que ele não era a luz. Ele apenas preparava o caminho. A multidão seguia João, mas mesmo assim ele manteve o coração humilde. As pessoas procuravam João para ser batizado, mas ele dizia: não sou eu, porque eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Ele apontou então para Cristo. Foi ele que disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João então compreendeu que ele não tinha luz própria, mas ele é alguém que também foi tocado pela luz e agora estava dizendo, apontando para os outros o que de fato era a luz que pode iluminar os homens. Isso é importante para nós. Por que isso é importante? Porque só Jesus pode iluminar o coração dos homens. Nós não podemos tentar, meus irmãos, de nenhuma forma reter glória para nós. A igreja não tem poder de iluminar as pessoas. Pastor nenhum tem poder de iluminar pessoas. Não existe nenhum ser humano na face da terra, seja ele quem foi, seja ele quem for, que tenha luz própria. Não existe. Paulo, João,
Pedro e tantos outros homens que foram servos de Deus não tinham luz própria. Eles também foram iluminados pela luz de Cristo e apontaram para Cristo. Portanto, nós não podemos de nenhuma forma tentar reter glória para nós. Hernandes Dias Lopes vai dizer algo que é profundo, mas de fato é a marca desse tempo. Ele diz assim: hoje há muitos pregadores arrogantes que pensam que a mensagem é poderosa por causa da sua eloquência, que gostam da luz do palco, são ciumentos, que se deliciam com os holofotes e se embriagam com o glamour do sucesso. Pensam que são bons. Vivemos hoje a infelicidade da tietagem no meio evangélico. Pregadores e cantores que agem como verdadeiros poços de vaidade, arrotando uma presunção soberba, atraindo para si mesmo a glória que só pertence a Deus. É preciso gritar aos cantos da terra: Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E vivemos no tempo, de fato, em que passamos a imagem para as pessoas que nós somos poderosos, que nós podemos alguma coisa, que nós temos luz própria. Precisamos, meus irmãos, compreender que a luz que brilha nas trevas, a luz que iluminou o mundo, é a luz de Jesus. É a luz de Cristo. Isso precisa fazer com que o nosso coração se torne um coração humilde e quebrantável, para compreender que apenas somos mensageiros de uma glória que não é nossa. A igreja precisa compreender isso. Nós não podemos arrotar a soberba e a vaidade de achar que somos alguma coisa, que podemos alguma coisa, que fazemos alguma coisa. Nós somos apenas instrumento de Deus. E se não for instrumento de Deus, meus irmãos, se não for esse o papel da igreja, nós seremos instrumentos do inimigo. Porque quando a igreja tenta reter glória para si, ela está sendo instrumento do diabo. Porque é o diabo que deseja glória para si. Os irmãos compreendem isso? Portanto, não podemos achar que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que é a igreja que faz, que é o pastor que faz, que é o apóstolo que faz, que é o presbítero que faz, que é o pregador da TV que faz, que é o pregador do youtuber que faz. Se tem algo que alguém pode fazer por alguém, é Cristo, Jesus, a luz do mundo, que pode brilhar em qualquer trevas, que pode iluminar qualquer coração. É Cristo. Não há nada em nós. João entendeu isso. Por isso ele aponta para aquele que é a luz do mundo. E nós não podemos nunca, mas jamais, esquecer dessa verdade. Porque se um dia na caminhada esquecermos desta verdade, nós estaremos caminhando para apontar uma glória, para apontar para uma glória que não é a de Cristo, mas é a glória do inimigo. Portanto, servir a Deus significa esvaziar de si mesmo. O que João disse? Eu diminuo para que Ele cresça. Se não há diminuição de si, não há como se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo só habita naquele que reconhece que é pobre de espírito. Mas Cristo não é apenas o Criador, não é apenas o dono da vida, não é apenas a luz do mundo. João vai dizer que esse Deus, que é o Criador de tudo, é o dono da vida, é a luz do mundo, encarnou. João vai dizer então que Jesus é o Deus encarnado. Veja o verso 14 e 15. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós.
Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Meus irmãos, isso é extraordinário que João está dizendo. João está dizendo que Jesus é o Deus encarnado, o Deus que era invisível, inacessível, que não poderia ser percebido pelos nossos sentidos, se tornou visível, se tornou carne, para que eu e você pudéssemos então senti-lo. Cristo, Deus encarnado, veio ao mundo, se tornou carne, para que os homens pudessem ver e conhecer a glória do Deus invisível. João vai dizer isso com outras palavras. No verso 18 ele diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus que era invisível resolveu aparecer. Ele se encarnou na pessoa de Cristo. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, encarnou-se. Por isso, você quer conhecer a Deus? Você quer ver o Deus invisível? Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Ele é o Deus encarnado. João vai dizer que Cristo, então, é o Criador, o dono da vida, a luz do mundo. E esse Deus, que é o Criador, o dono da vida, a luz do mundo, se encarnou. Ele veio ao mundo, ele se tornou um de nós. E qual é a reação, então, do ser humano diante de algo tão extraordinário, de tão assombroso? A primeira reação do ser humano é a rejeição. A reação natural do ser humano é a rejeição. Por quê? Porque eu e você estamos programados para a incredulidade. Eu e você nascemos programados para a incredulidade. Porque eu e você nascemos debaixo do pecado. Temos dificuldades de crer. Não é verdade? Por isso, a reação natural é a rejeição. E aí, meus irmãos, eu já disse isso aqui algumas vezes, milagre não tem poder de gerar fé. Coisas extraordinárias acontecem. E mesmo assim, os homens permanecem com o coração endurecido. É muito fácil a gente diagnosticar isso. Quer ver? Faça uma leitura da sua própria vida. Você consegue lembrar de uma vez que você orou e algo extraordinário aconteceu? Algo que você estava sem saída, algo que você não sabia como resolver, algo que parecia ser muito maior que você, e você orou, e de repente a solução aconteceu. E você ficou feliz da vida, se alegrou, louvou a Deus, agradeceu, e depois disso, continuou praticando as mesmas coisas que praticava antes. Continuou vivendo no mesmo pecado que vivia antes. Continuou na mesma preguiça espiritual que vivia antes. Nós somos impactados momentaneamente, nós nos alegramos momentaneamente, nosso coração se enche de algo extraordinário, mas depois parece que isso vai esfriando, e voltamos à mesma prática. Isso é muito comum, quer ver? Um exemplo. Eu não sei quantos já foram a encontro de casais. O esposo e a esposa estão vivendo uma crise tremenda. Crise, briga,
desgaste, estão pensando em separação. E aí, de repente, eles são convidados para um encontro de casais. E nada contra o encontro de casais. Eu já fui, já participei, já trabalhei. Não estou dizendo nada contra, eu quero dizer só da questão do impacto. E aí eles vão para o encontro de casais. E lá eles são bombardeados. Eles ouvem testemunhos de coisas milagrosas acontecendo da parte de Deus. Eles começam a ser impactados com histórias, com outros casamentos, coisas que aconteceram, que se resolveram, que deram certo. Eles passam ali um final de semana sendo bombardeados com coisas de Deus, bombardeados. E eles saem dali, então, impactados com aquilo. E, de repente, na primeira semana, o marido que não lavava a louça começa a lavar. A esposa que não fazia aquele jantar de surpresa para o marido, de repente ele chega do trabalho e está lá, aquele jantar à luz de velas. Aleluia! E aí, de repente, as coisas parecem que vão mudar, mas aquele impacto vai ficando distante. Por quê? Porque, meus irmãos, para ter mudança de vida, de fato, é necessário mudar a semeadura. O impacto precisa nos levar a mudar a atitude, por isso o arrependimento. O impacto precisa nos levar a plantar de forma diferente. Porque o impacto em si não é suficiente para mudar a vida. Isso acontece também quando alguém vai no impacto de evangelismo, um impacto com Deus, ou qualquer coisa disso. Meus irmãos, eu participei de uma vez. E dizem que não pode contar, mas eu vou contar aqui para os irmãos. Saímos da igreja, era tipo 11 horas da noite. E foi engraçado que alguns irmãos lá da igreja que eu pastoreava, eles foram convidados por uma outra igreja batista e voltaram assim, impactados. No primeiro mês, se tivesse aquele quadrozinho de membro do mês, eles ganhariam. Teria que botar a placa deles na igreja, do membro do mês. E voltaram impactados com aquilo. Rapaz, o negócio é bom. Então eles me convidaram, eu vou lá ver o que é isso. Aí foi. Aí 11 horas da noite, sai um ônibus da igreja, né, dessa outra igreja, para ir para o sítio do tal impacto. No meio do caminho, numa estrada cheia de mato de um lado, mato do outro, aí vem uns camaradas de moto com o rosto encapuzado, armados, tomam o ônibus, entram no ônibus e sequestram o ônibus. Eles têm que avisar, porque depois, se tiver gente lá, o problema de coração morre. Mas não avisaram. Entraram, tomaram o ônibus. Aí entraram no sítio. Chegou lá no sítio, um monte de gente com roupa de exército. É como se nós tivéssemos sido capturados pelo exército do Talibã. E qual é a moral da coisa? Nós devíamos tentar buscar uma maneira de seguir a trilha para fugir daquele país, mas sem negar a fé. E aí, nesse meio tempo, acontece muita coisa. Por exemplo, a gente tem uma hora numa cena, e talvez é uma cena que me impactou. A gente passa por uma trilha e chega, tem um homem enforcado. Um homem preso na corda, enforcado. E aí chega alguém para ministrar e diz: sabe quem é esse homem aí? É o teu pastor. E eles começam a ministrar sobre isso. E começam a dizer como os membros não fazem o que deveriam fazer, como eles não... E começam a ministrar, e daqui a pouco está todo mundo chorando e pensando: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com o meu pastor. E aí a gente passa por um outro momento, indo pela trilha e para no lugar, e tem um menino cadeirante, mas todo atrofiado, com dificuldade de falar, com dificuldade de mover os braços. Ele não apenas não andava, mas ele tinha algum tipo de doença degenerativa.
E ali ele contando a experiência dele de ser um missionário. E aí começa alguém ministrar e dizer: caramba, se esse rapaz ama Jesus e faz missões assim, quem somos nós dentro dos nossos problemas para não ir falar de Jesus? Então o impacto é assim, você é impactado o tempo todo. Você é impactado o tempo todo. Teve lá no meio de tantas, e aí eu vou encerrar, senão acaba o meu tempo, eu não prego, só falo a história. Mas no meio de tantas, teve uma que a gente está saindo no grupo, e eu, como pastor, liderava o meu grupo. Então a gente está subindo numa trilha, e de repente vê uma menina chorando, desesperada, correndo, e uns caras vieram atrás, e ela começa a sair, eles começam a agredir ela, diz que vai puxar para o mato, que vai abusar dela. Algumas pessoas no grupo começaram a ficar desesperadas, vão fazer alguma coisa. Eu falava assim: calma, amigo, isso aqui é uma simulação. Não entra na pilha, calma. E aí pegaram ela assim e botaram ela de joelho, e aí apontaram a arma na cabeça dela, disse que ia matar ela, e um dos soldados disse: pastor, faz alguma coisa. E aí naquela pilha toda, eu disse: pode atirar. Você não vai fazer nada? Eu falei: pode atirar, porque ela está salva em Cristo Jesus, a morte foi vencida. Acabei com a insinuação. Enfim, então, essas coisas nos impactam, mas não são suficientes para abrirmos o coração para Cristo. Tem algo mais impactante do que o Deus se fazer carne? Ele habitou entre nós. João está dizendo que o Deus unigênito, que vivia junto ao Pai desde a eternidade, o Criador de todas as coisas, o dono da vida, veio ao mundo, habitou entre nós. E qual foi a reação dos homens? A rejeição. A primeira reação dos homens foi a rejeição. O texto vai dizer, do verso 10 a 11, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A primeira reação do homem foi rejeitá-lo. E quando o texto diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam, porque desde a queda de Adão, desde o Gênesis, Deus havia feito a promessa do Redentor. O Antigo Testamento todo passa, e Deus fazendo a promessa do Redentor, Ele disse que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E com o passar do tempo, Ele foi alimentando o seu povo de promessa, de palavra, de profecia, de revelação, que apontava para Cristo. Deus veio falando durante a história, dizendo que Ele viria, que o Cristo viria, que o Filho de Deus viria. Mas aqueles que deveriam recebê-lo, foi exatamente aqueles que deram as costas, porque a nossa reação natural diante de algo extraordinário é rejeitar. E os homens rejeitaram. E eles rejeitaram. E talvez a palavra de Deus já foi dita a você, já foi explicada a você, já foi ensinada a você. Você já sabe, mas ainda o teu impulso natural é rejeitar. Ainda essa palavra não foi suficiente para que você se entregasse. Ainda essa palavra não foi o suficiente para impactar o teu coração, para que você se entregasse. E por que essa palavra não foi suficiente? É porque a palavra não tem poder? Não, a palavra tem poder. Ela é o poder de Deus. Mas porque você, naturalmente, não tem condições de recebê-la. O teu impulso natural, primeiro, é rejeitar.
E João, então, vai explicar que, embora o homem naturalmente rejeite o Deus encarnado, alguns o receberam. E olha o que João vai dizer, então. Mas antes, deixa eu ler uma citação de J.C. Ryle. Ele vai dizer assim: se milhões de pessoas fossem insanas ao ponto de habitar em cavernas subterrâneas, ou se vendassem os próprios olhos, a escuridão seria de sua própria culpa e não da ausência do sol. Da mesma maneira, se milhões de homens e mulheres amam mais as trevas do que a luz, a culpa recai sobre seus corações obscurecidos e não sobre Cristo. O que J.C. Ryle está dizendo é que os homens rejeitaram a Deus porque amaram mais as trevas. E João vai dizer isso logo mais no seu texto. Porque os homens amaram o pecado. Porque os homens desejaram viver uma vida longe de Deus. E por isso, naturalmente, eles rejeitam a Deus. Eles rejeitam a Deus. Eles amam as trevas. Mas João vai dizer que alguns homens receberam. E aí a gente vai ver algo lindíssimo aqui. Uma doutrina lindíssima da palavra do Senhor, que é a adoção. Verso 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui há uma verdade gloriosa. Nem todos que são criatura são filhos de Deus. Você pode ser uma criatura, todos nós somos, mas nem todos que é criatura são filhos de Deus. O texto diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Só aqueles, então, que recebem a vida plena de Cristo se torna filho de Deus. Os outros têm bios, têm vida natural, são criaturas, mas aqueles que recebem a Cristo, que creem em Jesus, esses são feitos filhos de Deus. É extraordinário a adoção, porque João vai explicar que esses que receberam, esses que creram em seu nome, em que Deus deu o direito de se tornarem filhos, são aqueles os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Verso 13, então, mostra para nós que ser filho de Deus não vem de uma vontade da carne, não vem de uma vontade natural, porque a vontade natural do homem é a rejeição. O homem naturalmente ama as trevas, o homem naturalmente rejeita a Deus. Então, o nosso impulso natural é a rejeição, a vontade da nossa carne é a rejeição. Mas o Espírito sopra onde quer. A luz brilha e dissipa as trevas. E a luz de Cristo brilhou no coração de alguns homens e fizeram com que estes nascessem espiritualmente. E estes, então, receberam a Cristo. E Deus deu a eles o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso é algo extraordinário. E por que é algo extraordinário? Porque Deus resolveu adotar você não por causa de você. Não por causa de você. Deus adotou você, não por causa de você, mas apesar de você, Ele resolveu te amar. Isso é algo extraordinário. Deus não apenas nos criou, não apenas nos deu vida, mas Ele nos fez ser seus filhos. Porque gerou em nós um novo nascimento. Lembro, e para mim é uma ilustração
marcante da questão da adoção é quando eu olho para Caio. Os irmãos sabem que Caio é um filho adotivo. E lembro que Caio não foi algo que nós fomos adotar alguém. Nós não fomos procurar uma criança para adotar. Mas Caio chegou até nós. De algo, eu acredito que veio de Deus. Porque é o menino que eu precisava. Presente do Senhor. Mas lembro que quando procurei um advogado pela primeira vez para falar do Caio, e ele me explicando que era para esperar fazer um dossiê para provar vínculo de paternidade, porque naquele momento, se eu procurasse conselho tutelar ou qualquer outra coisa assim, eles recolheriam Caio para abrigo. Eles recolheriam Caio para abrigo. Essa foi a orientação do advogado. Ele disse, espera mais um pouco, faça um dossiê. E aí dentro dessa conversa, ele virou e disse, apesar que Caio não está dentro daqueles que são, não lembro bem as palavras dele, mas ele quis dizer que Caio não estava dentro daqueles que tinham aquelas qualificações em que as pessoas procuravam para adotar. E por quê? Porque ele era negro, porque ele era de rua. As pessoas adotam outras pessoas, mas elas vão olhar para saber se eles se parecem com as pessoas da família, se são brancos, se tem cabelo assim ou assado, se tem algum antecedente, alguma coisa que talvez ateste que aquela pessoa não vai dar nenhum problema mais tarde, ou sei lá. Mas o fato é, há critérios para adoção. Mas Deus nos adota sem olhar para nós. Deus resolveu nos tratar como filhos. Ele não olhou se eram bons, se nós éramos bons ou não. Ele não olhou a cor da nossa pele. Ele não olhou para o nosso sexo. Ele não olhou para saber se nós íamos dar trabalho ou não. Ele simplesmente resolveu nos amar. Nos fez nascer de novo. Nos adotou como filhos. Isso é algo extraordinário da parte de Deus. Isso é algo extraordinário da parte de Deus. Alguns, então, recebem de Cristo a adoção. E João vai falar, então, de uma outra grande bênção. E ele vai falar da nova aliança em Cristo. João capítulo 1, verso 16 a 17, o texto diz assim: todos recebemos da plenitude da graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O que João está querendo dizer é o seguinte: aqueles que rejeitaram a Cristo são aqueles que deveriam estar esperando por Cristo, porque a estes foram dados a lei, e a lei é graça. O pacto que Deus fez com Moisés é graça. Mas estes que deveriam ser alimentados pela lei, pela graça e viver na expectativa do Messias, foram exatamente estes que não perceberam que, na verdade, a lei foi dada por Moisés, mas poderia ter sido dada por Davi, poderia ter sido dada por Paulo, por Pedro, por qualquer um, porque Moisés era apenas um intermediário. Ele não tinha graça em si, ele não tinha verdade em si. Ele é apenas um intermediário em que Deus usou para dar a lei. E aqueles homens, então, talvez apegados a homens, apegados a Moisés, não reconheceram que diante deles estava aquele que Moisés disse. Diante deles estava aquele que Moisés
profetizou, diante dele está aquele que Moisés escreveu. O que João está dizendo é que recebemos graça sobre graça agora na vinda de Cristo. Se a lei é uma graça, a plenitude da graça e da verdade veio por Cristo, veio por intermédio de Jesus Cristo. Mas, veja, Moisés poderia ser retirado desse intermédio. Deus poderia usar qualquer outro. Mas a graça sobre graça, a plenitude da graça, a graça da verdade, é o próprio Cristo. Ele não é alguém que poderia ser outro, mas Ele mesmo é a graça e a verdade. O que João está dizendo, então, é que toda obra de Deus no mundo, tudo aquilo que Deus fez no mundo, foi para salvar o seu povo e revelar aquele que tem a plenitude da graça e da verdade, Jesus Cristo. O propósito de Deus não era apenas salvar o ser humano, mas fazer com que o Deus invisível fosse conhecido na pessoa de Jesus Cristo. Isso é graça sobre graça. Isso é a plenitude da graça e da verdade. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus diz para nós que todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Para concluir, vimos que os homens daquela geração rejeitaram o Deus encarnado, mas alguns foram feitos filhos de Deus. Diante de algo tão extraordinário narrado por João, qual será a nossa reação? Também iremos rejeitá-lo? Ou iremos recebê-lo, crendo que verdadeiramente Cristo é Deus, que veio ao mundo para nos salvar? Qual será a nossa reação diante disso? Qual será a nossa reação diante dessa verdade? Será que nós vamos rejeitar? Ou será que nós iremos receber? Se tem algo extraordinário que talvez a gente não consiga explicar, mas é duas verdades de uma única moeda, vamos dizer assim, dois lados de uma única moeda. Preste atenção numa coisa. Se você é um salvo, isso não é mérito seu. Foi Deus que salvou você. Por isso, viva uma vida agradecido, de louvor e glória ao Senhor. Mas se você não é salvo, isso é por mérito seu. É porque você amou mais as trevas do que a luz. É porque você resolveu permanecer no pecado. É porque você decidiu viver uma vida longe de Deus. Portanto, Deus não é responsável por sua condenação, mas sua condenação é fruto do pecado. Portanto, se a mensagem está sendo pregada e você está ouvindo a palavra, você pode agora tomar uma decisão. Ou você escolhe receber a Cristo, ou você escolhe rejeitar o Filho de Deus. Você precisa escolher o que vai fazer. Você precisa tomar esta decisão. Aplicações finais. Deus criou, conhece e sustenta você. Deus criou, conhece e sustenta você. Foi Deus que criou você. Ele conhece você. E é Ele que sustenta a tua vida. Você não tem vida em si mesmo. Sabe, você vai viver o tempo que Deus quer que você viva. Sabe, o amanhã, você vai ter se Deus quiser te dar o amanhã. Você não tem vida em si mesmo. É Ele que te criou, Ele te conhece, Ele te sustenta. Por mais que você tente correr, por mais que você tente rejeitar, por mais que você tente viver uma vida como se Ele não existisse, é Ele que te criou,
é Ele que te sustenta e é Ele que conhece você. Em segundo lugar, não há lugares e situações ou vidas que estejam trevosas demais para Cristo. Quanto mais em trevas esteja uma alma, mais a glória de Cristo será vista e exaltada. Esse é um grande milagre. Não importa o que você está vivendo, o que você já fez, não importa as trevas que você se encontra. Se Cristo brilhar no teu coração, não há trevas que resista à luz de Jesus. Cristo pode transformar a tua vida. Cristo pode iluminar o teu caminho. Cristo pode transformar você. Não importa as trevas que andam o seu coração, Cristo é a luz e a luz do mundo. Em terceiro lugar, a finalidade maior de nossa vida é apontar para a glória de Cristo. Uma vez sendo alcançado pela luz, o nosso papel agora é apontar para a luz de Cristo. Nós fomos resgatados, então, para mostrar a glória de Cristo. A transformação que Deus faz na nossa vida é para apontar a glória de Cristo. Aquilo que Deus nos dá de bens na vida é para a glória de Cristo. A transformação que Ele faz na nossa família é para a glória de Cristo. A criação dos nossos filhos é para a glória de Cristo. O nosso casamento feliz é para a glória de Cristo. O nosso emprego é para a glória de Cristo. Qualquer circunstância da nossa vida é para a glória de Cristo. Fomos resgatados, iluminados pela luz, para mostrar então a glória do Deus que era invisível e que se fez conhecido na pessoa de Jesus. Portanto, fomos resgatados para a sua glória. Mas, em quarto lugar, uma testemunha de Jesus não precisa necessariamente da aprovação ou da popularidade entre os homens, mas precisa ter a mensagem de Cristo queimando dentro de seu ser. João não estava preocupado em agradar homens. Ele não estava preocupado se iam gostar ou não gostar da sua mensagem. Ele não estava preocupado em ser famoso ou ter glória em si. A sua preocupação era testemunhar de Cristo. E isso ele fez. E isso, meus irmãos, é possível todos nós fazermos. Se a mensagem de Cristo queimar dentro do nosso coração. Presta atenção numa coisa. Sabe por que você não testemunha muitas vezes ou não evangeliza? É porque esta verdade não está queimando dentro de você. Porque o dia que esta verdade queimar dentro de você, você não vai conseguir reter. Você naturalmente vai dizer, você vai desejar testemunhar, você vai desejar viver, você vai orar, você vai buscar, você vai lutar contra o pecado. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes essa mensagem não queima dentro de nós. Porque o dia que queimar, nós nos tornamos testemunha de Jesus. Mas, em quinto lugar, Jesus, o Filho de Deus, tornou-se homem para que homens pudessem ser tornados filhos de Deus. Jesus, o Filho de Deus, tornou-se homem para que homens como eu e você pudéssemos ser tornados filhos de Deus. Sexto lugar, ser filho de Deus é uma obra feita pelo Espírito Santo em seu coração. Você deve clamar a Deus para que isso lhe aconteça. Isso é algo importante aqui. Preste atenção nisso. Só o Espírito Santo pode transformar você em filho de Deus. Por isso, clame a Deus para que isso aconteça. Às vezes a gente fica assim, mas eu não sei se eu sou salvo, se eu não sou salvo. Sabe como a gente resolve essa dúvida? Clamando a Cristo, orando a Deus. É botando o joelho no chão, é dizendo, Senhor, me transforma para o teu louvor. Porque a dúvida de ser salvo ou não, sabe qual é? Sabe por quê que muitos têm? É porque muitas vezes olham para si e não conseguem ver o progresso da vida espiritual. Não conseguem ver o abandono do pecado.
E aí questionam, será que sou salvo ou não? Como nós podemos resolver isso? Clamando a Deus. Porque o Espírito que gera nova vida vai transformar a vida e vai mostrar em frutos que de fato somos filhos de Deus. Por isso, clame a Deus para que o Espírito possa atuar em você. Mas em sétimo e último lugar, o Verbo encarnado é a garantia de que Deus esteve conosco e nós estaremos com Ele eternamente. O Verbo encarnado é a garantia que Deus esteve conosco e nós estaremos com Ele eternamente. Às vezes a gente fica olhando para o futuro e pensando, Felipe disse isso muito bem hoje pela manhã. Mas será que o céu é real ou não? E a nossa mente finita muitas vezes duvida. Mas a certeza do céu, e isso é um grande milagre, é a convicção de que um outro milagre anterior aconteceu. O Deus invisível se fez carne e veio ao mundo e habitou entre nós para que nós pudéssemos viver nele. Essa é a garantia de que um outro milagre vai acontecer no fim. Nós viveremos eternamente com Deus. Por isso, todas as vezes que você duvidar do céu, lembre que o milagre do céu não é maior do que o milagre do Deus se fazer carne. Ele veio ao mundo e habitou entre nós.